Vamos lá então, galera, para mais uma questão de sociologia voltada para a necessidade cultural. Veja bem o texto que é colocado. É muito importante entender esse texto. Todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para o outro. Observe que a palavra etnocentrismo aqui colocada é uma palavra essencial na construção desse próprio texto. Justamente porque o etnocentrismo é quando você coloca uma etnia como sendo a única importante na construção de qualquer sistema. Por que isso então ganha tanto foco para nós? Porque estamos falando de todo o sistema cultural. Então, todo o sistema cultural ele deve abranger a maior necessidade possível de compreensão. O etnocentrismo ele não é apenas uma postura que se toma diante de uma etnia. Ele pode ser necessariamente um fundamento que vai me impedir de entender qualquer outra cultura que não seja a minha. Por isso esse fundamento, essa ideia, esse conceito se mostra tão importante. Vamos entender então o comando da questão. Considerando o texto acima, marque a alternativa correta acerca das afirmações a seguir. Perceba que você tem que entender cada afirmação em si mesma. A primeira nos diz o seguinte: as sociedades tribais, observe bem essa ideia de tribal, são tão eficientes para produzir cultura quanto qualquer outra, mesmo quando não possuem certos recursos culturais presentes em outras culturas. O que essa alternativa nos diz? Que necessariamente nós devemos valorizar a produção cultural independente daquilo que está sendo feito. Então, essa alternativa, no sentido correto, está muito boa e está muito bem colocada. Vamos à segunda alternativa. As sociedades selvagens. Observe, selvagens já coloca uma conotação de desvalorização. Já é um termo pejorativo. Se tem uma selvagem, tem alguém que é superior. Perceba que o mesmo acontece com a ideia tribal. A tribal é exatamente uma condição social que aquela sociedade se coloca. A selvagem já é uma descaracterização. Continuemos o texto. As sociedades selvagens são capazes de produzir cultura, mas estão mal adaptadas ao meio ambiente e por isso algumas sequer possuem Estado. Observe que nesta questão coloca-se o Estado como sendo o fundamento essencial para que se tenha uma sociedade. E isso não é verdade. Tanto é que o Estado veio bem depois do conceito de sociedade. Terceira alternativa. As chamadas sociedades indígenas são dotadas de recursos materiais e simbólicos eficientes para produzir cultura como qualquer outra, faltando-lhes apenas uma linguagem própria. Essencialmente, na sociologia, a linguagem é um dos fundamentos fundamentais e essenciais para a construção de qualquer cultura. Então não existe cultura, por mais material, por mais simbólica, que consiga se manter, que consiga se instituir, se ela não tiver inicialmente uma linguagem. A linguagem é o primeiro dos fundamentos. Vamos ao último comando. As chamadas sociedades primitivas conseguiram produzir cultura plenamente ao longo do processo evolutivo, quando instituíram o Estado e as instituições escolares. Mais uma vez, coloca-se uma instituição como o Estado e como a escola, como sendo o fundamento relevante para a existência da sociedade. Sendo assim, o que nós temos aqui? A alternativa que melhor se adequa, a alternativa que melhor se coloca e a que se faz correta é a primeira. Nas nossas alternativas, ficamos então com a letra B, ou seja, apenas a primeira está correta. É ela que consegue, nela mesma, explicar a alternativa fundamental que nós colocamos lá no início da questão como sendo um combate à perspectiva do etnocentrismo.